muito tempo, palavras inconscientes escaparam de seus lábios, como se fossem apenas emoções passageiras. Palavras como: eu não pertenço a este lugar, eu pressinto tudo antes que aconteça, eu só quero paz. Mas no fundo você sabe que há algo maior. Essas palavras não são aleatórias, elas vêm do coração, como se carregassem uma memória ancestral, como lembretes que ecoam da sua própria alma. O que parece mera conversa fiada é na verdade uma revelação sagrada. O escolhido quase sempre profere essas palavras sem perceber, como se estivesse falando consigo mesmo. Mas a alma sabe exatamente o que está fazendo. Porque cada palavra, cada suspiro, cada pensamento profundo é o seu ser tentando se lembrar de quem você é e por que está aqui. Essas palavras não são aleatórias. Elas se repetem naqueles que carregam um chamado dentro de si. Para aqueles que não suportam mais uma vida superficial, para aqueles que sentem profundamente, para aqueles que anseiam por paz, mas ainda não encontraram seu lugar. Essas palavras revelam o que o coração há muito compreende, mas a mente ainda não expressou. Se você já disse isso muitas vezes, respire fundo e permaneça aqui. Isso não é coincidência. Você está em processo de despertar. E cada palavra carrega dor, mas também uma chave, uma ponte que conecta suas emoções ao que está sendo revelado no momento certo. Você não está sozinho. Muitas pessoas como você estão despertando agora. Eu sou George, e este canal é um espaço para você se descobrir, ser acolhido, se reencontrar com a verdadeira pessoa que você sempre foi. Se isso ressoar com você, inscreva-se e fique por perto. Há muito mais por vir que tornará sua jornada mais clara e significativa. Bem-vindo ao seu próprio despertar. Eu não me sinto pertencendo a este lugar. Desde muito jovem, você percebeu que algo em você não se encaixa no ambiente ao seu redor. Mesmo entre aqueles que você ama, sempre existe aquela sensação inexplicável de alienação. Você ouve as conversas, participa de encontros, mas no fundo sempre se sente como se estivesse observando de fora. Não é isolamento, mas uma sensação de que sua alma sabe que vem de outro lugar. Essa sensação não é arrogância, nem dramatização, é espiritualidade. Enquanto muitos se contentam com a superfície, você anseia por profundidade. Você não consegue se conectar com a superficialidade, a artificialidade ou a imposição. Algo dentro de você rejeita a superficialidade, como se sua frequência já estivesse sintonizada com uma realidade diferente, uma realidade mais leve, mais pura, mais autêntica. Você sente como se estivesse ansiando por uma vibração mais elevada, um lar que você nunca viu, mas estranhamente familiar em seu coração. Às vezes isso se manifesta como nostalgia, às vezes como uma inquietação persistente. Você olha ao redor e se pergunta: o que estou fazendo aqui? Mas a verdade é que você está no lugar certo. Mesmo que você não sinta um senso de pertencimento, essa sensação de não pertencer está presente desde cedo. Quando criança, você fazia perguntas demais. Na adolescência, você se sentia alienado das preocupações da maioria, e à medida que você envelhece, esse desconforto aumenta. Mas essa insegurança não é uma falha, é uma bússola. Ela te guia para onde sua luz é necessária, onde suas diferenças se tornam uma ponte, não um fardo. Com o tempo, você começa a aceitá-la. Começa a entender que são justamente essas diferenças que te protegem. Começa a apreciar a sensibilidade que antes escondia. Então você percebe que existem outros como você. Pessoas que estão despertando, buscando significado, ansiando por mais do que o mundo pode oferecer. Isso cria um novo sentimento, uma verdadeira sensação de pertencimento. Você começa a se conectar com almas na mesma frequência, pessoas que falam com o coração, compreendem o silêncio e não têm medo da profundidade. E então, algo muda. A dor de não pertencer dá lugar à percepção de que você simplesmente procurou no lugar errado. Agora sua luz encontra seu reflexo, e isso cura. Toda vez que você disser, não me sinto pertencendo a este lugar, saiba disto. Essa afirmação é um código, um lembrete, um sinal de que sua alma despertou. Você não veio aqui para se fundir com o que está se desfazendo. Você veio para ancorar o que está instável. Esta é a sua missão, e você já começou a vivê-la. Eu pressinto as coisas antes que aconteçam. Você já experimentou um momento em que algo dentro de você grita, mas ninguém mais percebe? Sua intuição se aguça, seu peito fica pesado, sua mente está em alerta. Você tenta ignorar, mas não consegue. E então tudo se desenrola exatamente como você pressentiu. Não é paranoia, nem é coincidência. É a sua alma falando antes da verdade aparecer.
Os escolhidos vivenciam isso com muita frequência. Eles sentem antes de ver, eles sabem antes de entender. É como se a alma estivesse sempre um passo à frente, captando sinais invisíveis. Um sonho estranho, uma sensação pesada, um silêncio eloquente. Todos esses são avisos espirituais. Essas são as maneiras sutis pelas quais o mundo invisível lhe avisa do que está por vir. No início, você duvida de si mesmo, pensa que está apenas sendo sensível demais, emotivo demais. Mas depois de tantas confirmações, você começa a acreditar nessa sensação. Gradualmente percebe que seu corpo é um radar, sua alma detecta coisas ocultas e sua intuição é uma dádiva, não uma falha. E isso muda tudo. Você sente a energia dos outros antes mesmo que falem. Sabe quando alguém está mentindo, mesmo quando as palavras são cuidadosamente escolhidas. Sente a mudança se aproximando, mesmo que tudo pareça estável na superfície. Isso não é mágica, é sensibilidade espiritual, uma conexão com dimensões invisíveis aos olhos, mas perceptíveis à alma. Essa dádiva o protege, alerta sobre o perigo, guia você para decisões que se alinham ao seu caminho. Mas também tem um peso, porque sentir demais, cedo demais, o torna vulnerável. Às vezes você gostaria de poder fingir que não percebe nada, mas não consegue. O que você sente é real e ignorá-lo só te distancia de si mesmo. Você não precisa provar nada nem dar muitas explicações. Aqueles que possuem esse dom sabem que a resposta virá no momento certo. Esse sentimento é uma linguagem própria, e a alma sempre fala antes da razão. Seu papel é ouvir, respeitá-lo e agir com sabedoria, mesmo quando ninguém entende o que você viu de dentro. A frase "eu senti antes que acontecesse" não é apenas um lamento. É um código, um lembrete de que você está equipado para sentir coisas que a maioria ignora. E esse é um dom inestimável. O mundo precisa de pessoas que sentem, que estão atentas, que lideram o caminho. E você é uma delas. Não se esconda. Sua sensibilidade é tanto seu escudo quanto sua luz guia. Ela lhe mostrará onde parar, onde seguir em frente, quem vem com a verdade e quem se aproxima com a falsidade. Quanto mais você respeitar esse sentimento, mais claramente a vida responderá a você. Você foi escolhido para isso e a cada dia que passa, você se torna mais preparado para confiar na pulsação que sempre esteve dentro de você. Eu só quero paz. Quando uma pessoa escolhida por Deus diz que só quer paz, não significa que está fugindo da vida. Ela está pedindo um espaço onde possa respirar sem carregar fardos. Era um apelo profundo da alma, não do ego. Depois de sentir tanto, lutar tanto e permanecer em silêncio por tanto tempo, tudo o que desejava era alívio. Chega de caos, apenas paz em seus corações. Pedir paz não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade espiritual. Aqueles escolhidos por Deus enfrentaram muitas tempestades, tanto internas quanto externas. Tentaram se conformar para agradar aos outros. Exauriram-se tentando consertar coisas que nunca lhes pertenceram de verdade. Suportaram tanto até perceberem que a paz não é uma opção, é uma necessidade, é cura. É uma forma de liberdade que não pode ser negociada. Enquanto muitos oram por sucesso, fama ou aclamação, aqueles escolhidos por Deus pedem apenas paz. Querem acordar sentindo-se leves, querem conversas sem peso, querem estar em espaços onde possam ser eles mesmos sem se retraírem. Não querem mais se explicar, nem viver em constante vigilância. Querem viver na verdade, ter quietude interior, mesmo quando o mundo exterior é barulhento. A jornada para a paz começa quando o escolhido de Deus se cansa de dar sem receber, de sorrir quando está quebrado por dentro, de fingir que está tudo bem enquanto sua alma clama. Em algum momento, compreendem que proteger sua própria energia é mais importante do que estar sempre disponível para todos. E assim escolhem a paz. A verdadeira paz não é isolamento, é harmonia. O escolhido de Deus começa a filtrar seu ambiente, suas conversas, suas conexões, não porque se considere superior aos outros, mas porque aprendeu a cuidar da sua própria frequência. Percebe que onde não há paz, sua alma se fecha, e onde há verdade, sua alma floresce. Começa a escolher com o coração, e isso muda tudo. Caminha mais devagar, mas com mais firmeza. Fala menos, mas é mais sincero. Conecta-se menos, mas doa mais. Começa a apreciar o silêncio, o espaço, o tempo a sós. E descobre que a solidão também pode ser uma dádiva se trouxer paz, porque a sua própria presença é sagrada. A paz, para os escolhidos de Deus, é como terra fértil. É onde criam, sentem e se conectam com o invisível. Sem ela, tudo se torna pesado. Com ela, tudo começa a ficar claro. Percebem que não precisam de muito, apenas de verdade,
apenas de respeito, apenas de presença genuína. E tudo que não ressoa com isso aprendem a deixar ir. Esta afirmação pode parecer simples, mas carrega um grito silencioso. É o coração dizendo: não aguento mais viver em guerra. É a alma implorando: deixe-me respirar. E quando essa paz chega, por mais lentamente que seja, aqueles escolhidos por Deus começam a florescer. Eles não apenas vivem com mais paz, mas também se tornam uma fonte de luz para aqueles ao seu redor. Eu sei que tem um propósito, só não sei qual é. Esta afirmação carrega uma verdade oculta. Aqueles escolhidos por Deus sentem desde muito cedo que suas vidas têm um significado maior. Mesmo quando tudo parece comum por fora, há um chamado dentro deles. É como uma semente pulsando, um eco sussurrando: você não está aqui por acaso. Mas eles ainda não sabem exatamente para que estão aqui. Essa ambiguidade não é um sinal de fracasso, faz parte da jornada. O propósito daqueles escolhidos por Deus não é revelado de uma vez. Ele emerge gradualmente, pouco a pouco, em momentos aparentemente pequenos que tocam profundamente o coração, em uma conversa, em um sonho, em um gesto. A alma envia sinais pouco a pouco, como se dissesse: preste atenção, este é o caminho. A afirmação "eu sei que tem um propósito" é uma declaração sagrada. É a alma falando, dizendo que ainda se lembra. Que não importa quanta dúvida possa haver, no fundo algo sabe que foi enviado a este mundo para algo maior. Não para o ego, mas para uma missão. E mesmo sem saber como, o escolhido sente uma concordância interior. E essa concordância se constrói sobre a coragem. O propósito reside naquilo que te move, naquilo que desperta suas emoções, naquilo que te ilumina por dentro. O propósito reside nos dons que você teme revelar, nos talentos que você escondeu pensando que não era bom o suficiente, na dor que lhe ensinou empatia. O propósito é tudo aquilo que você um dia considerou um fardo, mas que na verdade é preparação. E à medida que você começa a viver em maior harmonia consigo mesmo, as peças gradualmente se encaixam. O que antes parecia perda se torna direção. O que antes lhe causava dor se torna força. O que antes parecia sem sentido começa a formar um caminho. E então você entende que o que lhe aconteceu não foi punição, foi preparação. É o alicerce, é a base, para que no momento certo você possa assumir sua missão. Essa afirmação não é um lamento, é um lembrete. Se você sente que tem um propósito, é porque realmente tem. E mesmo que você ainda não saiba qual é esse propósito, continue ouvindo, buscando, sentindo. Um dia tudo será revelado, não através de um esplendor exterior, mas através da clareza interior. Seu coração dirá: está aqui, e você saberá que chegou. O escolhido precisa acreditar, mesmo na dúvida, mesmo na escuridão, porque o propósito é muito maior do que imaginam. E muitas vezes a missão não é ser visto, é transformar-se em silêncio, tornar-se uma luz onde ninguém vê, tornar-se a resposta onde só há dor. E tudo isso já está dentro de você, apenas esperando para ser vivido plenamente. Eu me sinto diferente dos outros. Você tentou se encaixar, tentou ser como todo mundo, seguir a correnteza, tornar-se parte do grupo. Mas algo dentro de você sempre o puxa de volta para dentro. Como se sua alma dissesse: este não é o seu caminho. E isso não é orgulho. É simplesmente a confirmação de que você não nasceu para viver no piloto automático. Quando todos os outros se contentam com a superfície, você mergulha fundo. Quando a maioria das pessoas está rindo e conversando, você percebe a tristeza escondida nos olhos de alguém. Quando muitos ignoram os sinais, você os sente dentro de si. Essa diferença não é uma falha, é sensibilidade espiritual. Prova de que você veio a este mundo com um código de alma que poucos conseguem compreender. E o mais belo é que, apesar das suas diferenças, você ainda tenta amar, você ainda tenta ajudar, você ainda tenta pertencer, mesmo sabendo que pertencer tem o preço da sua própria verdade. Mas então chegará o momento em que você entenderá que não precisa mais diminuir a sua luz para ser aceito. Sua diferença é exatamente o que o mundo precisa. Você está aqui para lembrar os outros do que foi esquecido, para iluminar a escuridão, para transformar o que está preso em um ciclo. E assim você se sente compelido a sentir diferente, pensar diferente, vibrar diferente. Sua diferença não é um fardo, é uma ferramenta, não uma fraqueza, mas uma força espiritual na forma de consciência. Com o tempo, você aprende a respeitar esse sentimento, aprende a confiar na sua intuição, proteger a sua energia e permanecer perto daqueles que vibram na mesma frequência.
Você percebe que não precisa mais se forçar a entrar em espaços hostis. Você pode escolher onde colocar a sua luz, o seu tempo, a sua alma. Ser diferente não significa ser superior. Significa ser chamado para algo diferente. Significa carregar uma missão que exige sensibilidade. Significa tornar-se um radar vivo para a verdade. E essa missão, por mais solitária que seja, encontrará significado quando você parar de lutar contra si mesmo e começar a viver de acordo com a sua própria essência. Se você se sente diferente, não tente se consertar. Aceite-se, abrace-se, escute a si mesmo. O mundo precisa de mais verdade, e você é um dos poucos que ainda tem a coragem de senti-la. Sua alma é uma bússola, e quanto mais você a segue, mais perto chega da vida que realmente lhe pertence. Há algo dentro de mim que ninguém entende. Essa frase costuma ser dita em silêncio. Quando você tenta explicar o que sente, mas ninguém entende. Quando suas palavras soam exageradas para aqueles que vivem com o coração fechado. Quando você percebe que enxerga o mundo de uma maneira que não pode ser expressa em palavras, e então se cala. Mas esse silêncio é pesado. Você sente como se carregasse algo muito grande, porém invisível. Uma força vital dentro de você, mas que o mundo ainda não viu. E isso cria um tipo muito diferente de solidão. Não a ausência de pessoas, é a ausência de compreensão. É o olhar que diz que você está exagerando, quando na verdade você está apenas sendo honesto com seus sentimentos. Existe algo em você que é difícil de explicar, uma sensibilidade profunda, um amor intenso, uma consciência precognitiva, uma percepção antecipatória, uma capacidade de antecipar e compreender. E isso assusta aqueles que não estão preparados. Às vezes também assusta você, porque parece que sua alma está sempre mais desperta do que sua mente, como se seu espírito já soubesse coisas que você ainda não descobriu. Você tenta se adaptar, tenta se simplificar, tenta se esconder, mas quanto mais você se esconde, mais forte a dor se intensifica, mais alto o chamado. Essa sensibilidade te impulsiona a remover suas máscaras. Você percebe que o que te torna diferente não pode ser apagado, porque é o alicerce da sua missão. É a sua própria essência. Aquilo que ninguém entende é o que te conecta ao reino invisível. É algo que te permite curar sem tocar, acalmar sem palavras. É o que faz com que os outros se abram para você sem entender o porquê. É a sua presença, a sua energia, a sua vocação. E não precisa de explicação, só precisa ser vivida autenticamente. O que ninguém entende sobre você é, na verdade, a sua parte mais preciosa. É onde reside a sua conexão com o divino. É a chama que te torna diferente, mas também te eleva. E quando você sabe como nutri-la, respeitá-la, protegê-la, tudo ao seu redor começa a mudar. Porque a sua energia começa a vibrar numa frequência mais alta, com mais clareza, com mais vivacidade. Então, da próxima vez que você pensar que existe algo dentro de você que ninguém entende, lembre-se de que é uma dádiva, não uma falha. Faz parte da sua missão. É um sinal de que você carrega algo raro dentro de si. E os escolhidos nem sempre são compreendidos, mas são sempre indispensáveis. Eu não consigo ignorar o que sinto. Há momentos em que você tenta agir como se nada estivesse errado. Você tenta se agarrar à rotina, sorrir, agir com força, fingir que está tudo bem. Mas por dentro, algo está gritando. Você sente coisas que ninguém mais vê. Sente a dor por trás dos sorrisos alheios. Sente quando o clima fica pesado. Sente quando sua alma clama por atenção. E a parte mais difícil é que você não consegue desligar esse sentimento. Não existe botão de pausa. Você sente tudo antes, durante e depois. Sente quando algo está prestes a dar errado. Sente quando uma decisão deixa de fazer sentido. Sente quando alguém está mentindo. Como se seu corpo e alma estivessem sempre se comunicando em uma frequência que ninguém mais consegue ouvir. Às vezes, você tenta se convencer de que está exagerando. Tenta ficar em silêncio, tenta se distrair, mas não funciona, porque o sentimento volta. Aparece no meio da noite, na quietude do chuveiro, no olhar de alguém. Se transforma em um aperto no peito, uma ansiedade inexplicável, lágrimas que você nem sabe por que está derramando. Os escolhidos sentem porque foram feitos para sentir. Sentir não é fraqueza, é um radar, é uma bússola. É um sinal de que sua alma está ativa, desperta, conectada. Enquanto muitos vivem em estado de paralisia, você sente demais. E sim, isso pode ser exaustivo, mas é também o que te protege, te guia e te avisa quando as coisas ficam ambíguas.
Confiar no que você sente é uma das maiores lições para os escolhidos, porque o mundo tentará convencê-lo de que as emoções são uma perda de tempo, que é melhor ser racional, frio e distante. Mas você não pode, porque sua alma vibra de uma maneira diferente. E ela não vem para se misturar, ela vem para se transformar. E sentir é o primeiro passo da transformação. Quando você aceita o que sente, começa a caminhar mais na verdade. Você escolhe seus companheiros com mais cuidado. Você se afasta de coisas que não lhe fazem bem. Você se distancia de ambientes que o drenam. Você aprende a dizer não sem se sentir culpado, porque agora você está ouvindo sua própria alma. E quando sua alma diz que algo está errado, você a respeita, mesmo que não entenda imediatamente. O escolhido é guiado por esse sentimento. E quanto mais você confia nele, mais suavemente a vida flui, porque a alma conhece o caminho antes que a mente possa compreender. Ela sente coisas que o coração ainda não nomeou. E quando você escolhe seguir essa intuição, mesmo sem provas, você descobrirá que o invisível é mais preciso do que tudo que o mundo chama de lógica. Então, da próxima vez que você disser "não consigo ignorar o que estou sentindo", entenda que é uma dádiva. É proteção. É a sua alma se movendo. Não lute contra isso. Respeite, escute, siga esse sentimento, porque ele o conduzirá ao lugar onde sua missão o aguarda. E lá, tudo fará sentido. Você pode ter pensado que essas palavras eram apenas desabafos, palavras proferidas em um momento de exaustão, confusão ou dor. Mas agora você entende. Elas são muito mais do que isso. São códigos da alma, pequenas chaves espirituais, revelando que algo dentro de você começou a se mover, despertar e se lembrar de quem você realmente é. Os escolhidos não despertam de uma vez. Eles começam a perceber isso aos poucos, por meio de sinais, sentimentos e palavras que carregam há muito tempo. Essas são palavras que nascem da alma, escapando do peito, enquanto a mente ainda tenta compreender. Quando você diz, "eu não pertenço a este lugar", ou "eu só quero paz", você está expressando uma verdade profunda que sua alma conhece há muito tempo. Essas palavras são como marcos na jornada do chamado. Elas surgem em momentos decisivos, quando as coisas começam a parecer apertadas por dentro, quando o velho já não serve e o novo ainda não chegou, é aí que a alma começa a falar, não com gritos, mas com sussurros. E o primeiro sinal está nas coisas que você diz sem perceber. Você pode já ter dito todas essas coisas. Você ainda pode dizer mais. Mas se em algum momento você se sentiu perdido, excessivamente sensível, incompreendido, ansioso com sua missão ou cansado da superficialidade, a resposta está aqui. Você é o escolhido de Deus. E sua alma está começando a se lembrar. Lembre-se de que ela foi criada para sentir, para curar, para transformar, para romper velhos padrões, para trazer luz e para ensinar o que ninguém mais tem a coragem de ensinar. E mesmo que você ainda não compreenda tudo completamente, mesmo que o propósito ainda pareça tão distante, o simples fato de você estar aqui, buscando, lendo, sentindo, mostra que a jornada começou. Cada palavra que você proferiu em meio à dor agora se torna uma semente de força. Cada momento de confusão agora se torna um caminho para a clareza. Você não está perdido, você está sendo reposicionado. Esse processo pode se desenrolar silenciosamente, mas é incrivelmente poderoso, porque uma vez que a alma desperta, ela nunca mais dorme. E o escolhido nunca mais será o mesmo após esse despertar. Você não é excessivo, você não é instável, você não é incomum de forma errada. Você é sensível porque carrega dentro de si o dom da visão espiritual. Você sente profundamente porque foi criado para ver o que os outros não veem. Você se perturba com o caos porque nasceu para ser um canal de cura. Tudo isso é um sinal, não uma falha. Se alguma dessas coisas faz parte da sua história, escreva nos comentários, agora eu sei quem eu sou. É assim que você se reconhece, afirmando para si mesmo que o despertar começou. Meu nome é George e esse canal existe para te acompanhar nesta jornada. Você não está sozinho aqui, você está em um processo e é dentro desse processo que tudo começa a fazer sentido.